Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se você ainda, caso não tenha se inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça os seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O salmista, no primeiro estudo do Salmo 11, mostrou que é necessário confiar no Senhor. Vamos ver logo após a nossa vinheta a segunda parte do nosso estudo. E Davi nos mostra que mesmo quando os fundamentos estão abalados, nós devemos confiar sempre no nosso Senhor. Vamos ao nosso tema. Confiança sempre em Deus, é o Salmo 11, agora é a conclusão do nosso Salmo. Nosso texto base está no Salmo 11, do verso 4 ao verso 7. Na primeira parte do Salmo 11, Davi estava sendo aconselhado a fugir, pois os fundamentos estavam abalados. Aquele que era responsável para fazer justiça estava agindo com crueldade, estava perseguindo aquele que é justo. Mas mesmo quando os fundamentos abalados, Davi nos mostra que devemos confiar no Senhor e nos refugiar nele. Agora, na segunda parte do Salmo, nós veremos o salmista Davi mostrando que Deus ele pode provar o justo, mas também ele prova o ímpio. E aqueles que depositam a plena confiança no Senhor, se refugiando nele em todo o tempo, este é recompensado. Davi ele sabia quem era o seu Deus, Davi ele sabia que Deus era o seu refúgio e ele depositava no Senhor toda a sua confiança. Mas também Davi, ele não ignorava as ciladas do inimigo, ele não ignorava o inimigo dele. E Deus, ele estava sempre atento a tudo que estava acontecendo, assim como hoje, Salmo 11, verso 4, Davi fala: mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam tudo, ele vê atentamente os filhos de Adão. É uma confiança que aquele que serve a Deus tem, de saber que Deus está no controle de todas as coisas, em saber que Deus vê atentamente tudo o que acontece. E Davi mesmo, diante da aflição, ele sabia que Deus se fazia presente, ele conhecia os atributos da onisciência de Deus, da onipotência de Deus e da onipresença de Deus. Davi, ele sabia que Deus estava atento, assim como ele fala no Salmo 34, verso 15, os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Deus não nos deixa só, Deus não nos deixa desamparado, Deus está conosco, Deus está atento a tudo que se passa em cada um de nós. Davi, ele sabia que Deus ouve quem clama por ele. No Salmo 18, verso 6, nos mostra: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Glória a Deus por servirmos um Deus vivo, por servirmos um Deus poderoso. E a Bíblia ela nos mostra que Deus, ele contempla, mas ele também age a favor daqueles que confiam nele. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, a parte A. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um momento certo de Deus se revelar poderoso na situação da vida de cada um de nós. E no versículo 5, Davi ele mostrou que Deus ele prova sim o justo, mas também ele prova o ímpio. Salmo número 11, verso 5.
O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Já pensou? Aquele que não serve a Deus, aquele que pratica e que ama a injustiça, este é odiado por Deus. Davi, ele sabia que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor examina e ele não tenta ninguém, assim como Tiago fala, Deus não tenta ninguém, mas Deus prova a todos. Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A Bíblia, ela nos traz muitos exemplos de pessoas que foram provadas por Deus. Vamos começar com Abraão. Gênesis capítulo 22, verso 1, que diz: passados estes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. E olha ainda o que o autor de Hebreus fala sobre a atitude de Abraão mediante esta prova. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Sabe por quê? Porque pela fé ele sabia que Deus era poderoso. Caso houvesse a necessidade de sacrificar a Isaque, ele sabia que Deus havia feito promessa e que de Isaque seria uma nação abençoada. Ele não duvidou e ele confiou. Outra pessoa que foi colocada à prova foi Jó. Jó capítulo 23, verso 10, que diz: todavia ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. É Jó falando: se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. E olha que interessante, quando Jó falou isso, ele já havia perdido seus bens, perdido seus filhos e perdido até mesmo todo o prestígio que ele tinha diante dos homens. Outra pessoa que a Bíblia nos mostra, o rei Ezequias. Certa vez Deus mandou o profeta Isaías falar para o rei Ezequias que ele iria morrer. E Ezequias, ele pediu ao Senhor para ser curado, para o Senhor ter misericórdia, e Deus o curou. Deus acrescentou ao rei Ezequias mais 15 anos de vida, e o rei da Babilônia, quando soube que o rei Ezequias quase morreu, ele mandou embaixadores lá levar presentes ao rei Ezequias, e Ezequias, sabe o que ele fez? Ele mostrou tudo o que ele tinha para esses embaixadores, segundo Crônicas, capítulo 32, verso 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Quando a gente pensa Deus o desamparou, é Deus deixando ele agir. Deus não interferiu, não, e ele fez o que não agradou a Deus. Quer ver o que mais Deus colocou à prova que a Bíblia mostra? Toda a nação de Israel. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Realmente, durante as provações, é que o ser humano se revela. Salomão nos mostra isso no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 17, verso 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são.
Pedro, ele nos faz um alerta. Ele fala que nas provações nós não devemos dar lugar ao diabo. Como assim? Através de murmurações, através de duvidar de Deus. E muitos se afastam de Deus e até se apostatam da fé. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Resistir e permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Pedro, ele nos adverte, ele nos ensina que nós devemos permanecer firmes na fé, confiantes no Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É importante a gente entender que diante de qualquer situação desfavorável a cada um de nós devemos permanecer firmes na fé, crendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Ainda no Salmo 5, verso 5, Davi fala que o Senhor, ele odeia o ímpio e ele odeia quem ama a injustiça. Sabe por quê? Porque ele não tem prazer na injustiça. Salmos número 5, vamos ler o verso 4 e o verso 5 que diz: porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça e contigo não pode habitar o mal. Odeias a todos os que praticam a maldade. Davi, ele conhecia quem era o Deus dele. Davi sabia que o Deus dele era Deus que dava vitória àqueles que o temem, àqueles que amam a ele reverentemente. E Davi confiava no Senhor, Davi temia ao Senhor, Davi amava ao Senhor. No versículo 6, Davi fala o que acontecerá com o ímpio. Salmo número 11, verso 6. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento causticante é o que terão. Olha a recompensa do ímpio, brasas ardentes, ou seja, fogo e enxofre. Davi poderia estar fazendo alusão à cidade de Sodoma e de Gomorra. Vamos ver Gênesis 19, verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. É por isso que Davi fala sobre os ímpios: vai chover brasas ardentes, vai chover fogo e enxofre. Ao ler o verso 6, logo me lembrei, sabe de quem? De Asaf, porque Asaf no Salmo 73, ele fala sobre o fim dos ímpios. Salmo 73, verso 17 e verso 18. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Mas Davi também, ele fala que os ímpios, eles irão perecer. No Salmo 37, verso 20, vamos conferir, que diz: mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, em fumaça se desfarão. É interessante nós entendermos. A Bíblia, ela é muito clara quando ela fala sobre o fim dos ímpios. O nosso Jesus, ele fala sobre isso. Vamos conferir em Lucas 13, verso 3. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Nós precisamos estar sempre atento, não invejando ao ímpio, não, mas pedindo ao Senhor pela salvação dos ímpios. Ainda no livro de Apocalipse, o nosso Jesus mostra para o apóstolo João o fim deles. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos medrosos,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link que fala sobre os mortos. Mas voltando sobre o versículo 7, onde Davi conclui o Salmo 11, ele mostra que o nosso Deus é o Deus de justiça. Vamos conferir Salmo 11, verso 7. Porquanto tu és o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Davi, ele sabia da recompensa dos ímpios, mas ele sabia que os justos seriam recompensados. E ele fala que os justos seriam recompensados com segurança e com paz. No Salmo 7, verso 9, Deus justo, que sondas as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança e paz. Mas também Davi, ele mostra que os justos, eles são recompensados com o amor grandioso do Senhor. Vamos conferir no Salmo 146, verso 8, que o salmista fala: o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. Louvado seja Deus! E saber que nós somos justificados pelo nosso Senhor. E ainda, Isaías, ele fala que os justos são recompensados com a aliança feita pelo Senhor. Isaías capítulo 61, verso 8, com efeito eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. Davi, ele fala que os justos serão recompensados com as bênçãos do Senhor. Vamos conferir em Salmo número 5, verso 12. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Louvado seja Deus que nos cerca com a bondade. Os justos, ainda Davi fala, que são recompensados com a presença gloriosa do Senhor. Salmo 25, verso 5 e verso 6. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e de majestade o cobriste, sim. Tu o constituis como grande bênção perene e o enches de alegria com a tua presença. A presença do Senhor é maravilhosa, a presença do Senhor é gloriosa e o Senhor quer que aprendamos a andar na sua maravilhosa presença. E por fim, os justos serão recompensados com a vida eterna na presença do nosso Deus, porque eles são justificados por Deus. Não é por mérito próprio, mas é pela misericórdia, pela graça do nosso Deus. João, no capítulo 3, verso 16, nos mostra: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo também nos fala em Romanos capítulo 2, verso 7. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Vou começar a concluir no Salmo 11. O salmista mostra que a confiança que ele tinha no Senhor era que o sustentava, porque Deus estava sustentando ele em todos os momentos. Davi, ele se refugiava nada mais, nada menos do que no Deus Todo-Poderoso, no Deus justo. Davi sabia que Deus, ele está com os justos. Ele contempla todas as coisas e ele age a favor dos justos. Eu vou concluir esse Salmo 11 citando os filhos de Corá no Salmo 47, verso 2, que diz:
porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus nunca nos deixa desamparado, por isso que nós nunca podemos deixar de confiar no Senhor, independente de qualquer situação. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre as playlists do Salmo. Se você não viu o Salmo 11, a primeira parte, eu te convido para você conferir. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.